Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz a todos. Mês da Reforma Protestante, e é claro que eu não vou sair do assunto, né? Convido a amada igreja para que abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 17 ao versículo 21. 2 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 17 ao 21. 2 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 17 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus e bendito Pai, graças nós te damos porque o Senhor nos apresentou o Evangelho. Graças nós te damos porque o Senhor nos apresentou a Cristo. Graças nós te damos porque o Senhor nos escolheu para sermos justificados mediante a Cristo, para sermos co-herdeiros junto com Cristo, para sermos reconciliados com a sua família. Muito obrigado, a Deus, pelo privilégio que nós temos de anunciar o teu Evangelho. Abra os nossos corações, ó Deus, interiorize a Tua palavra, enraize, ó Deus, a Tua palavra em nós, para que nós possamos aprender de Ti, ó Deus, e trabalhar para Ti. Em nome de Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, como a igreja já sabe, nós estamos no mês de outubro, e no mês de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. No ano de 1517, no dia 31 de outubro, foi onde Martinho Lutero fez conhecidas as suas 95 teses ao mundo. Foi neste ano, foi neste dia que Cristo, através dele, começou a reconciliar a igreja consigo novamente. Nós precisamos entender de forma bem breve que a reforma foi o meio pelo qual Deus, através de alguns homens dispostos a trabalhar, homens dispostos a viver aquilo que Deus tinha para eles, homens dispostos a ouvir a vontade de Deus e a agir. Foi através destes homens que Deus reconciliou consigo a igreja mais uma vez. Nós temos, por exemplo, João Calvino, Jan Hus, Zwinglio e o próprio Martinho Lutero. São estes alguns dos homens que estavam à frente, alguns dos homens que entenderam o direcionamento de Deus para a sua vida e falaram: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou. O Senhor quer que eu vá? Então eu vou. Nós precisamos entender que a igreja estava longe de Deus, estava longe das Sagradas Escrituras, presas em doutrinas feitas por homens, e por causa disso, Deus, através dos homens, promoveu a Reforma Protestante. E nós conhecemos os 5 principais pontos, os solas, né? Sola fide, somente a fé, somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça de Deus e somente a graça e somente a glória de Deus. Uma igreja que entende isso é uma igreja que agrada a Deus. Uma igreja que vive baseada nas Escrituras para a glória e honra de Deus é uma igreja que de fato está cumprindo a sua missão aqui na terra. É uma igreja que entendeu o seu propósito e vive para a honra e para a glória de Deus. Entrando, irmãos, nos nossos textos, nós precisamos entender o porquê esse texto foi escrito. Precisamos entender o porquê esse texto serve para as nossas vidas. A carta primeira aos Coríntios foi escrita por Paulo da cidade de Éfeso, e o portador dessa carta era Tito. Então Paulo manda Tito até Coríntios, levando a primeira carta, e fica aguardando as suas respostas, fica aguardando como os coríntios tinham respondido com isso. Paulo viaja até Troade, e como Tito demorava a aparecer, ele vai à Macedônia para se encontrar e buscar o relatório que Tito vinha trazendo. E aí na Macedônia os dois se encontram e Tito expõe tudo aquilo que os coríntios tinham reagido quanto à primeira carta. A forma, a maneira como eles tinham reagido ao apostolado do apóstolo Paulo, a maneira como eles tinham reagido à exortação do apóstolo Paulo.
E Paulo fica muito contente. Paulo fica muito feliz porque a maioria dos cristãos estavam dispostos a terem uma reforma em suas vidas. A maioria dos crentes estavam dispostos a viverem para a glória e para a honra do Senhor. Então a carta de 2 Coríntios é uma carta mais íntima do apóstolo Paulo, onde nós conhecemos alguns dos seus sentimentos, onde nós podemos observar que ele exortava em amor, que ele exortava como um pai que ama os seus filhos, que ele direcionava a igreja para a honra e para a glória do nosso Deus. Na carta 2 Coríntios, nós podemos ver que Paulo amava de fato a igreja, que Paulo amava de fato a doutrina que vinha de Deus e não a doutrina que vinha dos homens. E através da sua epístola, ele aconselhava a igreja, ele direcionava a igreja, ele doutrinava a igreja. Através da epístola de Paulo, nós recebemos a doutrina, recebemos a exortação, recebemos o conselho e a maneira como a igreja deve viver, como a igreja deve se portar. Meus irmãos, diante disso, queria meditar com os irmãos acerca do seguinte tema: a reforma que vem de Cristo. Nós observamos todos os textos, todos os cânticos, o hino que nós entoamos nos leva para Cristo. Nos mostra que Cristo é quem promove dentro de nós a reforma. Nos mostra que através dele e através da sua morte, nós somos reconciliados com Deus. Cristo, somente Cristo, tudo para Cristo, tudo é dele e tudo voltará para ele. Através de Cristo nós conhecemos quem é Deus. Através de Cristo nós conhecemos a justificação e nós somos salvos dos nossos pecados. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a reforma que vem de Cristo nos leva até Deus. Cristo veio ao mundo para obedecer à vontade de Deus e reconciliar o povo com Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões. Eu e você não podíamos fazer nada para recebermos a justiça de Deus. Eu e você não podemos fazer nada para sermos tidos como justos diante de Deus, mas aquele que podia fez por nós. O único que era suficiente fez por nós. Saulo leu o texto de Coríntios, de Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. O único que tinha capacidade de nos reconciliar com Deus deu a sua vida para que isso acontecesse. O único que era capaz, a suficiência de Cristo, alcançou a minha vida e alcançou a vida de vocês. A reforma que vem de Cristo nos leva até Deus. No versículo 17 ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Meus amados irmãos, muitas pessoas já sabem o que Cristo fez. Muitas pessoas já conhecem a reforma que vem de Cristo, mas mesmo assim estão presas nas suas próprias vontades. Mesmo assim estão presas nas suas próprias ambições. Mesmo assim estão presas nos seus próprios desejos. E aqui nós vemos Paulo dizendo que quando nós estamos em Cristo, as coisas antigas passam, as coisas velhas passam, para que Cristo ocupe o primeiro lugar das nossas vidas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos que é Deus quem rege as nossas vidas, quando nós confessamos o nosso Senhor Jesus diante dos homens, nós precisamos entender que a nossa vida é para a honra e glória do nosso Senhor. Os homens que fizeram a reforma protestante entenderam isso. Os apóstolos que entregaram a sua vida por causa do Evangelho entenderam isso. Os profetas que viviam para anunciar a vontade de Deus entenderam isso. E eu e você, nós temos as Escrituras Sagradas. Nós precisamos entender isso e fazer disso a nossa vida. Fazemos disso a nossa missão. A reforma que vem de Cristo nos leva até Deus, porque quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, nós começamos a viver para a glória dele. Nós começamos a viver para a honra e a glória do teu santo nome. Através de nós, o ministério da reconciliação começa a acontecer. E é o que diz o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que privilégio que nós temos de anunciar a Cristo. O dever e o trabalho de evangelizar. O dever e o trabalho de anunciar a Cristo foi dado a mim e foi dado a você, por intermédio de Deus. Tudo provém dele.
tudo é para Ele, tudo para a glória dEle. Nós precisamos entender que as nossas vidas precisam ser vividas de uma maneira que agrada a Deus, porque Cristo, através do seu sacrifício, através da sua cruz, se humilhou para que eu e você pudéssemos nos tornar justiça de Deus, para que eu e você pudéssemos conhecer quem é Deus e o que Ele fez pelas nossas vidas. Cristo foi humilhado no seu nascimento, na sua encarnação. Cristo foi humilhado na sua vida. Cristo foi humilhado na sua morte, para que eu e você pudéssemos ser exaltados, para que eu e você pudéssemos estar juntos de Deus de maneira justa, para que eu e você pudéssemos conhecer a reforma que vem de Cristo. Por isso nós precisamos examinar as nossas vidas, meus irmãos, e se perguntar de que modo nós temos nos apresentado diante de Deus. De que maneira nós temos nos apresentado diante daquele que nos chama a trabalhar. De que maneira eu e você temos feito a reforma nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. De que maneira nós temos anunciado o ministério da reconciliação que foi entregue a mim, que foi entregue a você. No versículo 18 ele diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É o Senhor que nos chama para propagar o Evangelho. É o Senhor que diz que através de nós, outras pessoas precisam conhecer esse Evangelho. Outras pessoas precisam conhecer a Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Esse mundo que nós conhecemos vai passar. E vai passar muito mais rápido do que a gente imagina. Essas coisas que os nossos olhos veem, vai deixar de existir. Mas o que de fato nós precisamos almejar é aquilo que vem de Cristo. O que de fato precisa reger as nossas vidas é aquilo que vem de Cristo. O que de fato precisa motivar a nós trabalharmos, motivar a nossa vida, nós acordarmos todos os dias com vigor, com vontade de fazer, é cumprir a missão que nós recebemos de Cristo, o ministério da reconciliação. Nós precisamos entender que o Evangelho será propagado através da minha vida e através da sua vida. A expansão do Evangelho precisa partir de mim e precisa partir de você. Esses homens promoveram uma reforma espiritual na igreja. E com isso a igreja se reaproximou de Cristo. Com isso a igreja foi levada ao seu Criador novamente. E eu e você recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Através da minha vida e através da sua vida, outras pessoas precisam conhecer aquilo que Cristo fez. Mas Anderson, eu não sei como anunciar, Anderson, eu não sei como exortar, Anderson, eu não sei como evangelizar. A nossa maior garantia de sucesso é que isso não depende de nós, depende de Deus. Versículo 18 diz: tudo provém do Senhor. Nós precisamos pedir a Ele direcionamento. Nós precisamos pedir a Ele a ousadia para testemunhar, a ousadia para evangelizar, para anunciarmos aquilo que Cristo tem feito na nossa vida. Nós somos chamados para sermos testemunha. E a testemunha nós conhecemos que é aquele que fala de algo que viu ou de algo que ouviu. Testemunhou algo e ele conta isso para outras pessoas. Para nós testemunharmos aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos ter experiência com Ele. E através disso, nós conhecemos o que Ele faz na nossa vida e anunciamos para as outras pessoas. A experiência produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência e esperança. Quando nós conhecemos a entender aquilo que Cristo faz nas nossas vidas, nós anunciamos outras pessoas e Ele é glorificado nas nossas ações e nas nossas atitudes. A reforma que vem de Cristo, em primeiro lugar, nos leva a Deus. A reforma que vem de Cristo, em segundo lugar, nos leva a trabalhar. Versículo 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Alguém que entrega tudo. Quando a gente confia em alguém, é porque a gente entrega tudo a ela. É porque a gente está certo de que ela fará. É porque a gente está certo de que ela tem a capacidade. E nós observamos aqui que Deus nos confiou a palavra da reconciliação.
Mais uma vez, Paulo cita no mesmo texto que nós somos o responsável para reconciliarmos outras pessoas com Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus e, através de nós, anunciando a Cristo, outras pessoas também devem conhecer a Deus. A reforma que vem de Cristo nos leva a trabalhar, porque quando nós entendemos que fomos chamados, quando nós entendemos qual é a nossa obrigação, quando nós entendemos que nós temos responsabilidade com o Evangelho de Cristo, nós começamos a trabalhar, nós começamos a viver para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não imputou aos homens as suas faltas. Olha que coisa interessante que o versículo diz. O versículo 19 diz que, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos mostra que nós não precisamos ser perfeitos para evangelizar. Nos mostra que nós não precisamos ser super-homens para falar de Deus, para anunciar a Cristo. O Senhor não imputou aos homens as suas transgressões. Isso nos mostra que Ele nos chama, apesar das nossas dificuldades. Isso nos mostra que Ele nos convida, apesar das nossas faltas, apesar dos nossos erros, apesar daquilo que nós fazemos que não agrada a Ele, o Senhor nos confiou a palavra da reconciliação. Nós começamos a entender que não é por nós, mas por Cristo. Que não é na nossa capacidade, mas é na capacidade dEle. Que não é na nossa suficiência, mas sim na suficiência daquele que nos chama. E nós começamos a trabalhar confiados de que o Espírito Santo, se quiser agir, Ele vai agir. Deus, se quiser salvar, Ele vai salvar. Se o Senhor quiser livrar, Ele vai livrar. Independente da minha capacidade, independente da capacidade de vocês, o Senhor pode nos usar da maneira extraordinária, de maneira que nós sequer podemos compreender. Nós vemos muito isso na vida de Davi, por exemplo. Davi cometeu vários erros. Davi desagradou a Deus diversas vezes, mas era um homem segundo o coração de Deus. O seu arrependimento, sua devoção, a sua vontade de viver para Deus, apesar dos seus erros, Deus usou Davi. E aí no Salmo de número 131 ele fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é minha alma para contigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. É alguém que entendeu que não depende dele, mas depende de Deus. É alguém que entendeu que precisa descansar na providência do Senhor. É alguém que entendeu que não é nada o que ele faça, mas sim aquilo que Deus chama para ele fazer. O Senhor não imputou aos homens as suas transgressões. Ele nos chama apesar da nossa capacidade. Observem a vida de Moisés, por exemplo. Moisés era pesado em língua, mas mesmo assim Deus o usou. É uma dificuldade, mesmo assim Deus o usou para livrar o seu povo. Observem a vida de Sansão, por exemplo. Sansão errou durante a sua vida, escolheu coisas que não era para ele escolher, mas no último instante da sua vida, o Senhor ouviu as suas orações. O Senhor não imputou aos homens as suas transgressões, mas Ele nos deu o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, Cristo. A palavra que pode reconciliar o povo com a igreja, com Deus, Cristo. A palavra que reconcilia a igreja com Deus, Cristo. Essa é a palavra que Deus nos deu e nos convida a proclamar. A reforma que vem de Cristo nos leva a Deus e nos leva a trabalhar. Nós começamos a entender que a nossa vida ela precisa ser trabalhada. O nosso coração precisa ser trabalhado. Aquilo que nós conhecemos de Deus precisa ser trabalhado. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E o que isso quer dizer? Que nós precisamos amadurecer diante do Senhor. Nós precisamos crescer em conhecimento e em graça diante do Senhor. Olhe, por exemplo, dentro da sua vida, dentro da sua realidade, nos últimos 5 anos, quanto que os irmãos cresceram profissionalmente? Quantos objetivos os irmãos alcançaram nos últimos 5 anos? Dentro dos seus trabalhos, dentro da sua escola, quantas provas as pessoas fazem dentro das escolas nos últimos 5 anos, quanto conteúdo elas aprendem nos últimos 5 anos, mas trazendo para o lado espiritual, quanto nós crescemos nos últimos 5 anos, quanto nós desenvolvemos a nossa salvação diante de Deus, quanto nós desenvolvemos aquilo que nós conhecemos diante de Deus
nos últimos anos das nossas vidas? Quantos versículos aprendemos? Para quantas pessoas nós anunciamos o Evangelho? Se de fato Cristo reina nas nossas vidas, nós precisamos começar a aprender dele. Nós precisamos começar a anunciar a ele. Nós precisamos começar a trabalhar para ele. A reforma que vem de Cristo nos leva a trabalhar, entendendo que é ele quem provê, entendendo que é ele quem chama, que é ele quem capacita e que é ele quem está junto. Não é a nossa suficiência, mas é a suficiência que vem de Cristo. Meus irmãos, se você ama os seus familiares, a obrigação de anunciar para eles é sua. Se você ama os seus amigos, a obrigação de anunciar é sua. Os seus vizinhos, a obrigação de anunciar é sua. Nos ambientes que nós estamos inseridos, a obrigação de anunciar o Evangelho é nossa. A liderança da igreja não pode ir até a sua empresa, mas você, como representante de Cristo, como ministro de Cristo, que é o que diz o versículo 20, embaixadores em nome de Cristo. Na empresa que você trabalha, é você que precisa evangelizar. Na sua família, é você que precisa exercer o ministério da reconciliação. Na rua da sua casa, o ministério da reconciliação precisa partir de você. Entendendo isso, a gente começa a trabalhar para Deus. A gente começa a servir ao Senhor e a viver de maneira que Ele se agrada. Anderson, mas e as pessoas que eu não tenho tanta afinidade? Responsabilidade nossa também. Nós vemos Mateus 5,44, que ele diz: mas eu vos digo, Jesus falando, mas eu vos digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. As pessoas que nós não temos afinidade, as pessoas que nos consideram, porventura, como inimiga delas, nós precisamos orar, nós precisamos amar, nós precisamos apresentar o Cristo ressurreto para elas. Tanto para os nossos entes queridos, como as pessoas que nós não temos tanta afinidade. O ministério da reconciliação que nós recebemos de Cristo precisa ser anunciado hoje. Não deixe para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. As pessoas clamam. Nós vemos que no Brasil a gente ainda não enfrenta perseguição. A gente ainda não enfrenta grandes desafios como acontece nos países lá fora. Por isso, a nossa responsabilidade como crentes é exercer o ministério que nós recebemos de Cristo, o ministério da reconciliação. Então, em primeiro lugar, a reforma que vem de Cristo nos leva a Deus. Em segundo lugar, a reforma que vem de Cristo nos leva a trabalhar. E em terceiro lugar, a reforma que vem de Cristo nos leva a glorificá-lo. Gosto muito do catecismo de Westminster, e na primeira pergunta ele diz: qual é o fim principal do homem? E ele responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que eu e você fomos chamados. É para isso que Cristo morreu pelas nossas vidas, para que através dela o Senhor seja glorificado, para que através dela o ministério da reconciliação seja exercido. Esses homens promoveram a reforma através de Cristo. Eu e você precisamos promover o ministério da reconciliação através do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 21 ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Este versículo resume o que é o Evangelho. Esse versículo resume o que Cristo fez por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pode ser que por um bom alguém se anime a morrer, mas e por alguém pecador? Por alguém falho? Por alguém que não merece? Cristo fez isso pelas nossas vidas, por mim e por você, exercendo o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, exercendo o ministério da reconciliação, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, para que eu e você pudéssemos exercer o ministério da reconciliação, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que privilégio que nós temos de anunciar a Cristo. O privilégio que nós temos de viver para a sua honra, de viver para a sua glória. Privilégio. Muitas pessoas não têm. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu e você entendemos o que Cristo fez. Entendemos o que a reforma protestante fez na nossa vida e na vida da igreja. Reconciliou o povo com Deus.
E eu e você recebemos de Deus o ministério da reconciliação, para que através das nossas vidas outras pessoas conheçam a Deus, para que através da nossa devoção, do nosso trabalho, o ministério da reconciliação seja exercido. E o que a cruz de Cristo tem mudado nos nossos dias? Às vezes é muito perigoso que a gente se acostume com ela. É muito perigoso nós olharmos para a cruz e aquilo não arder os nossos corações. Se acostuma, cai no automático. Eu sei que Cristo morreu pela minha vida, eu sei que Ele me chama para evangelizar, mas o que eu tenho feito sobre isso? O que eu tenho feito a respeito disso? Porque Paulo, quando entendeu o que Cristo fez na vida dele, quando entendeu o que Cristo chamava para fazer, ele considera tudo como perca, ele considera tudo como refúgio, toda a sua vida como nada, comparado àquilo que ele estava vivendo com Cristo, comparado àquilo que a cruz de Cristo fez na vida dele. João Batista, depois de entender o que Cristo fez na vida dele, anunciou a verdade, anunciou o evangelho e perdeu a cabeça. Estevão, depois de entender quem é Cristo e o que Cristo fez pela vida dele, foi apedrejado por pregar o evangelho, foi morto por anunciar a verdade. Eu e você temos o privilégio de fazer isso sem perseguição, e nós precisamos colocar isso em prática. Moisés abriu mão de fama, abriu mão de poder, de prazeres, de riquezas, tudo que um homem almeja nos dias de hoje. Moisés tinha e ele abriu mão para fazer a vontade de Deus, para obedecer à vontade de Deus, para exercer o ministério da reconciliação e levar o povo de Deus a receber as promessas. Eu e você precisamos entender o que Cristo quer para as nossas vidas e anunciar o evangelho em todas as oportunidades, certos de que não é a nossa capacidade, certos de que não é a nossa suficiência, mas daquele que nos chama. É Cristo que nos dá a vontade de fazer e é Cristo quem nos ajuda a fazer. Esse é um dos maiores líderes que nós temos, o maior líder que nós temos. Ele nos dá a missão, ele nos ensina como faz a missão e ele faz conosco a missão. Ele nos ajuda e ele está sempre conosco, caminhando junto conosco, para que o seu objetivo seja alcançado, para que o seu objetivo seja concluído. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós olhamos ao nosso mundo, nós olhamos as coisas que acontecem ao nosso redor. Fora do Brasil, guerra, tristeza, depravação total. Dentro do Brasil, um esfriamento espiritual muito grande. As pessoas que conhecem a Deus já não sentem mais o desejo de servir, já não sentem mais o desejo de anunciar a Cristo. Nós não podemos compactuar com o mundo que crucificou o nosso Salvador. Nós não podemos compactuar com o mundo que matou tantos representantes do Evangelho. Romanos capítulo 12, 2 diz isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você reconcilie o povo com Ele. A vontade de Deus é que o ministério da reconciliação seja exercido pela minha vida, seja exercido pela sua vida. A vontade de Deus é que nós propaguemos o Evangelho, hoje, amanhã e sempre, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ouvir o Evangelho, para que as pessoas que estão inseridas nos nossos ambientes possam ouvir o Evangelho. Quando o crente chega no ambiente, ele precisa ser mudado. Não vos conformeis com este século. Quando o crente chega no ambiente, a paz precisa reinar. Não a paz que vem dos homens, mas a paz que vem de Deus. Estou passando por problemas, mas estou em paz. Sei quem é que sustenta a minha vida. Estou com dificuldades, estou em paz. Sei quem é que rege a minha vida. Essa é a paz que o crente transmite. Essa é a paz que assegura a vida do crente. A paz que vem de Cristo. Então, meus irmãos, a reforma que vem de Cristo nos leva a trabalhar, nos leva a glorificá-lo, nos leva a colocarmos as nossas vidas à disposição dele hoje e sempre. Peça para Deus guiar a sua vida, peça para Deus guiar as suas atitudes, peça para Deus conduzir os seus passos, para que Ele dê ousadia para evangelizar,
para exortar, para aconselhar, para falar dele. E através disso, veja Deus ser glorificado na sua vida. Através disso, veja Ele ser exaltado na sua vida. O que nós precisamos entender é que essa missão é nossa. Nós não podemos terceirizar aquilo que foi confiado a nós. Nós não podemos terceirizar aquilo que é o dever de cada crente. Nós temos essa visão de que o Evangelho precisa ser propagado somente pela liderança. A liderança precisa evangelizar, a liderança precisa convidar. Não. Paulo está dizendo que eu e você somos chamados para exercer o ministério da reconciliação. Paulo está dizendo que eu e você temos a palavra da reconciliação, Cristo. Paulo está dizendo que a reforma protestante nos alcançou e nós precisamos promover essa reforma na vida de outras pessoas, apresentando a Cristo, apresentando o ministério da reconciliação. Nós precisamos, de fato, desenvolvermos as nossas vidas diante de Deus, para que, através disso, outras pessoas conheçam a Cristo, para que, através disso, o Evangelho seja propagado. E quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo para a honra e para a glória de Deus. Nós estamos cumprindo o nosso fim principal, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nós entendemos as nossas vontades e agimos como os reformadores agiram, nós de fato estamos agradando a Deus e vivendo para a honra e para a glória do teu santo nome. Que Deus nos dê a ousadia de falar dele. Que Deus nos ajude a evangelizarmos sem vergonha. Que Deus nos ajude a anunciarmos a Cristo e o que Ele fez por nós. Uma aplicação que eu quero deixar com os irmãos é para olhar para dentro de vocês e tirar tudo aquilo que já deveria ter sido tirado. Colocar de lado todas as coisas que já deveriam ter passado, para que as coisas novas se façam presentes, para que Cristo se faça presente nas nossas vidas. Nós precisamos promover uma reforma espiritual em nós todos os dias, nos moldando ao caráter de Cristo, nos moldando a pessoas de Cristo. Nós precisamos olhar para a cruz, lembrar da reforma e lembrar que ela é o que muda as nossas vidas. Lembrar que ela é o que nós precisamos anunciar para mudar a vida de outras pessoas. E assim nós estaremos cumprindo o ministério da reconciliação que nós recebemos de Cristo. Pense em algumas pessoas essa semana, ore por elas. Pessoas que vocês sabem que precisam ouvir a Cristo, precisam ser reconciliadas com Cristo. Pense, ore por elas, manda uma mensagem, faz uma visita. Olha, lembrei de você na palavra de domingo. Cristo fez isso e isso pela sua vida. Cristo morreu e é o nosso Salvador. Para todos aqueles que reconhecem o que Ele fez, Ele tem uma herança, Ele tem um galardão, Ele tem um propósito na vida de vocês, na vida dessas pessoas. E aí você convida para o próximo domingo e vê Cristo sendo glorificado através da sua vida, exercido o ministério da reconciliação através da sua vida, colocado em prática o ministério que nós temos recebido de Cristo. A palavra da reconciliação precisa ser dita pela minha boca, precisa ser dita pela sua boca. E assim nós começamos a entender qual é a vontade de Cristo para nós. Como igreja, como povo de Deus, a vontade que Cristo tem para as nossas vidas é que o Evangelho seja propagado hoje e sempre. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno bom Pai, Deus de graça, Deus de amor, Deus que é misericordioso. Pai, seja conosco, ó Deus. Seja em nós, ó Senhor. Que o Teu Evangelho seja propagado nas nossas vidas. E que através de nós o Teu Evangelho cresça, o Teu Evangelho seja espalhado, ó Deus. Nos dê a ousadia necessária para falarmos de Ti. Nos dê, Senhor, a ousadia necessária para evangelizarmos, ó Deus, certos de que é o Senhor quem nos chama, certos de que é o Senhor, ó Deus, quem nos capacita, certos de que nós estamos confiados na suficiência que vem de Cristo. Senhor, nos ensine a exercer o ministério da reconciliação, ó Deus. Nos ensine a trabalhar para Ti de modo digno, ó Deus. Nos ensine a desenvolvermos, ó Deus, os nossos relacionamentos contigo, ó Pai, para que o Senhor seja glorificado através de nós. Senhor, a reforma que vem de Cristo nos alcançou, ó Deus. E nós entendemos que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação.
Senhor, nós estamos à disposição de Ti, ó Pai, para que através das nossas vidas o Seu nome seja honrado, o Seu nome seja glorificado. Senhor, nos use, ó Deus, da maneira que lhe apraz. Senhor, nos capacite, ó Deus, para cumprir a missão que recebemos de Ti e que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, o Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.